Superman, Jesus, Tammuz ou Xangô? Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Nós estamos dentro de uma trilogia, depois vamos fazer uma pequena playlist para você poder consultar, não é? E essa nossa pequena série, exatamente o tema é Heróis, Deuses ou Demônios. Nós começamos falando sobre Nimrod no rastro do anticristo, depois falamos sobre Semíramis, que é a Mulher Maravilha, não é? Mulher Maravilha, poder ou feitiço. E hoje nós vamos estar falando sobre Superman, Jesus, Tammuz ou Xangô. Essas séries, elas têm o propósito de fazer um alinhamento entre os deuses, que são demônios, na citação bíblica, com a repaginada dos heróis nos dias de hoje, para que esses deuses fiquem politicamente corretos, né? Então, o nosso propósito nesse vídeo é descortinar, não é? Desfazer essa cortina de fumaça que faz dos heróis bonitos, belos, politicamente corretos, quando na verdade são encarnações, programação neurolinguística para que as pessoas se acostumem com os demônios, com as influências dos principados e potestades. Então, por que nós falamos primeiro sobre Nimrod, depois sobre Semíramis e agora estamos falando sobre Tammuz? Porque eles são um arquétipo da chamada família sagrada, entre um aspa bem grande, não é? Qual o propósito do inimigo? Chafurdar, zombar, desidratar a figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também zombar da figura de José, Maria e Jesus. Então, ao longo da história, por causa daquela profecia que o próprio Deus fez em Gênesis 3,15, que ele esmagaria a cabeça da serpente, não é? Através do descendente da mulher, Satanás pegou isso aí e começou a criar arquétipos, né? Tipos de Cristo para engodar as pessoas, para as pessoas acreditarem naquele Cristo e perder a visão do verdadeiro Cristo. Por isso muitos acreditaram em Nimrod e foram para o inferno, morreram, né? Ali seguindo a Nimrod, como tantos outros anticristos que vieram, como Hitler da vida aí, e os Herodes, os Calígulas, né? São tipo de anticristo. E tem outro extremo, não é? Do desgaste dessas figuras, que fazem com que ninguém acredite no Cristo que já veio, no caso os judeus. O Cristo já veio e os judeus ainda estão esperando. Então, essa é a cortina de fumaça de Satanás. Desidratar a imagem do Cristo, não é? Para que ninguém acredite, não é? Então, ao longo da história, nós vamos ver muitas famílias sagradas, uma aspa muito grande, não é? Então, tipo, na cultura indiana, nós vamos ver Brahma, Vishnu, que é uma releitura do Krishna, e Shiva, não é? Então, no Egito, nós vamos ver Osíris, Ísis e Horus. E aí nós vamos ver na cultura nórdica, tem Odin, Thor e Freya. Então você vai ver essa réplica em muitos contextos e muitas culturas, não é? E nós vamos ver aqui os primeiros aspectos desse Superman, Jesus, Tammuz ou Xangô, suas similaridades, né? Temos aqui, Superman tem o nome de Kal-El, que significa amigo íntimo, ou em outro momento, um pequeno sol. E Jesus é chamado Emanuel, que é Deus conosco. Parece um pouco também com a questão do amigo íntimo. O nome do pai de Superman é Jor-El, né? Um dos nomes de um profeta que significa o nome de Deus é Joel, Jeová que é Deus, Deus que é Deus, não é? Então, o Superman se apresenta como um bebê que veio do céu. Jesus também aparece como um bebê, não é? Uma criança, não é? Antes de manifestar o seu poder. Então, uma característica que o Superman carrega em si, uma capa vermelha, e Jesus usava um manto vermelho. Outra similaridade, o nome de Superman é Clark Kent. Clark é a palavra para clérigo, ou escriba, aquele que ensina, ou um padre, ou até mesmo a figura de um pastor, não é? E Kent significa brilhante, seria um escriba brilhante, né? Parecendo com Jesus, que é o mestre dos mestres, senhor dos senhores, aquele que era o rabino, né? O Raboni, que Maria chamou de meu mestre, não é? Então tem uma similaridade também. O Superman morre e ressuscita nos episódios dos filmes, dos quadrinhos. Jesus morreu e ressuscitou.
né? O Superman vem em uma vila chamada Smallville, Vila Pequena. Jesus veio, nasceu em Belém, né? Então o Superman tem um cachorro branco de estimação. Jesus vem na segunda vida montado sobre um cavalo branco. Entre essas similaridades existem similaridades gerais de muitos heróis. Na maioria dos heróis eles têm, pelo menos os heróis mais conhecidos, e mais carismáticos. Superman, Batman e Homem-Aranha, eles têm essas similaridades gerais. Uma identidade secreta, um grande amor, uma fraqueza. Então, qual a identidade secreta de Jesus? Ele se autodenominava Filho do Homem, mas ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, mas ele é Emmanuel, Deus conosco, Todo-Poderoso. Então, Superman é Clark Kent na sua identidade secreta. Superman tem um grande amor, Lois Lane. Qual é a Lois Lane de Jesus? O grande amor de Jesus, a igreja, não é? Superman tem uma fraqueza, a criptonita. Qual a criptonita de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Gênero para morrer na cruz, não é? O amor pela humanidade. Então essas similaridades gerais aqui, não é? Quais os nomes que remontam, que estão alinhados na história das antigas civilizações, que nós podemos alinhar com Cristo e com o Superman aí? Tudo isso eu estou falando no contexto do ocultismo, não é que a gente crê dessa maneira, né? Mas ao longo da história, as tentativas da nova ordem mundial, do ocultismo, da maçonaria, de fazer essa cortina de fumaça, de embaralhar tudo, para a gente não entender quem é o verdadeiro Cristo. Então, na Bíblia aparece o Tammuz, né? Tammuz significa elevado, idolatrado, né? Venerado, né? Ele também era um pastor de ovelhas, né? Olha como eles já vão colocando, né? Essa figura, né? Então nós temos também a palavra Baal na Bíblia, não é? Baal é o mesmo Tammuz, Dumuzi em hebraico também, e também no Sumério Antigo. É citada a palavra Tammuz em Ezequiel 8,14. Vamos ver também no Egito, nós temos ali Horus, que é o filho de Osíris com Ísis. Então é a figura do Jesus também, né, da Sagrada Família, entre aspas. Adonis também significa sol que brilha, não é? E entre Roma antiga e Grécia, e de acordo com os períodos, então as pessoas alinham, e a própria cultura quer prefigurar. Tem uma característica similar aqui ou ali, entre Adonis para o Tammuz, para o Cupido, que é Cupido também, que é o mesmo Eros, não é? O Eros greco-romano, o Dionísio, que é o mesmo deus Baco, não é? Deus do vinho, o Thor. Então, Tammuz fica variando entre Thor e Odin, não é? Odin é o pai de Thor, mas por que varia? Eu botei uma interrogação aqui. Porque Semiramis, que era a esposa de Nimrod, fez essa própria confusão. Quando ela engravida, não é, de outra pessoa, ela diz que ela está grávida de um ser espiritual, e que Tammuz, na verdade, vai ser a encarnação do seu pai Nimrod. Por isso que tem toda essa confusão em algumas culturas entre pai e filho, e a mãe, porque o filho mata o pai para ficar com a mãe como esposa, né? Nós vimos no último vídeo que Semiramis também é uma mãe amante, né? Tem essa loucura desse incesto, né? Também na cultura africana, a referência de Tammuz é Xangô, que também é alinhado com Jesus, e o Krishna na cultura indiana, né? Hindu, melhor dizendo. Os hindus, eles têm o Krishna, que é muito parecido com as práticas de Jesus também. As curiosidades, né? O Superman, ele tem uma força, ele recobra a força do Sol. Essa tentativa do ocultismo, da nova ordem mundial, de incutir na nossa cabeça a ciência heliocêntrica, para a gente ficar girando em torno do Sol, adorar o Sol, não é? Idolatrar o Sol, como os egípcios idolatravam o Sol, atribuíam a Horus, que é o Jesus egípcio, o Sol, mas na verdade o projeto de Deus não é heliocêntrico, é geocêntrico. Deus tem um projeto com a Terra, não é? Então, para diminuir a dimensão e o valor da Terra, menosprezar a Terra e potencializar o valor do Sol. Então, tem esse tipo de evidência aqui. Isso é coisa de ocultismo, não é? Ciências ocultas, né? Então, na programação neurolinguística, para a gente assistir o Superman e ali por osmose a gente assimilar essas culturas caídas, né?
mas tem essa similaridade também para ele parecer com esse alinhamento aqui com Jesus, a gente aceitar a figura do Superman repaginado. Ele é um jornalista, ou seja, trabalha em torno de boas novas, de notícias, e no planeta diário, ou seja, notícias para o planeta, não é? Evangelho são notícias para o planeta, né? Boas novas de salvação. E também a ideia também de proclamar, né? Da questão da proclamação na sua identidade secreta. Outra curiosidade, que o primeiro Superman para o cinema, em 1970, foi Christopher Reeve. Então, o nome de Cristo aqui, né? Um outro diretor também, Christopher Nolan, com o nome também do Cristo alinhado, não é? Essa curiosidade é muito interessante das criptonitas, no plural, né? Porque muitos pensam que é uma criptonita verde, mas não é. Tem criptonita verde, tem criptonita dourada, criptonita negra, criptonita vermelha, tem criptonita amarela, e tem um crossover interessante com o universo Marvel, porque exatamente ali na luva do Thanos, que ele guarda as 5 gemas, cada uma causa um dano na humanidade e nos heróis. E aqui exatamente essas pedras, que seriam as gemas alinhadas, que são a fraqueza do Superman, né? Fica aí para a gente entender. Eu coloquei aqui esse asterisco sobre a DC, né? Porque a DC tem vários significados, é uma coisa oculta, né? Em primeiro lugar, quando você ouve falar de Washington DC, DC é um nome antigo, um nome fantasia, digamos assim, dos Estados Unidos, que é Distrito de Colômbia. Colômbia é um outro nome para Semiramis, não é? Então, DC também pode ser depois de Cristo, e DC Detective Comics, não é? Tem outro significado, mas existe muito mistério com esse nome aí, DC. A DC Comics. Coloquei também aqui o S do Superman, né? A marca que ele carrega no peito, que existem comentários sobre a biografia do Superman, que esse S não representa o S de Superman, mas é uma palavra para a esperança no planeta de origem dele. Mas na verdade pode referenciar um S aí com Superman, Savior, né? De salvação. O S dá para ser inicial de muita coisa, né? Mas é algo também que é um mistério, uma polêmica que gira em torno dessa inicial que o Superman carrega no peito, né? Vamos ver na cultura pop aqui algo interessante, que na cultura pop e na mídia, a primeira revista em quadrinho foi do Superman, né? Mas foi muito interessante o período, 1938, o começo da guerra, Hitler, toda aquela treta. E a gente para imaginar e ver que não é à toa. Porque também o primeiro filme no cinema, 1970, foi durante aquele período de Guerra Fria, né? O Homem à Lua, e não é à toa, para que possa se concentrar o poder máximo, a potência mundial dos Estados Unidos. Você sabe que o Superman ele carrega as cores dos Estados Unidos, a predominância é o vermelho, o azul e um pouco do amarelo, algum detalhe ali, justamente as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? E não tem amarelo, mas tem detalhes nas franjas douradas da bandeira dos Estados Unidos em alguns lugares. Então, são cores que predominam ali os principais heróis aí. E os Estados Unidos fazem questão de colocar essas cores padrão no Capitão América, no Homem-Aranha. A maioria deles tem muitos heróis com esse padrão de cores, essas 3 cores, o branco, o azul e o vermelho, para manter aquela força patriota, né? O americano é muito patriota, né? Então, o Superman ele carrega também uma ideia do politicamente correto. E o Superman, ele, na sua biografia, ele é cristão, luterano. Por quê? Porque é uma religião, digamos assim, um segmento religioso que era comum muito nos Estados Unidos naquela época. Então a ideia dos detalhes do Superman é de ele fazer parte da família comum norte-americana na época que ele foi criado. Foram dois criadores do Superman. E eu coloquei aqui a citação do He-Man também, que é Hellman, que o nome dele normal é Adam Prince, né? Adão, Príncipe Adão, não é? É uma releitura, mas também uma zombaria do Cristo, né? No desenho. Mensagens subliminares, muitas mensagens subliminares, não deixa de ser um protótipo de Superman na cultura pop. E por último também,
eu queria falar sobre o Super Mouse, que é um tipo de Superman misturado com o Mickey Mouse. Então juntou duas figuras muito icônicas, carismáticas na cultura pop. E existe Superman até oriental aí pelo Japão, e vários países têm um protótipo do Superman, mas na verdade ele é nada mais nada menos que é uma repaginada do Tammuz, não é? Do endemoniado Tammuz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a cada dia a discernir, fazer esses alinhamentos. Recomendo que você ative o sininho aí, deixe seu like, que você compartilhe, que você veja os outros vídeos, que é uma trilogia para que você tenha uma edificação melhor e um discernimento melhor ao longo da Bíblia com esses alinhamentos geopolíticos, ok? Shalom, Deus te abençoe.